E deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse livro, né, que você até trouxe para mim, me presenteou, estou muito feliz. Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito. Como é que você vê a relação? Porque quando a gente fala a palavra hermenêutica, geralmente a gente não está associado ao pentecostalismo ou à experiência com o Espírito, vamos dizer assim, né? Porque a gente está falando de abrir, pegar o marca-texto, pegar as referências e estudar, né? Como é que você faz essa correlação, você com o Kenner aqui, faz essa correlação da experiência no Espírito e o estudo bíblico? Você sabe que isso gerou polêmica até entre os pentecostais, né? Para que falar numa hermenêutica pentecostal? A gente não tem uma hermenêutica só? Não é bem assim. Se existe uma teologia pentecostal, existe uma hermenêutica pentecostal. Okay. Porque para você ter uma teologia, antes você tem que ter um modo de leitura. A galera está nos ouvindo, o que é uma hermenêutica? Hermenêutica é um modo de leitura, digamos assim. Okay. Convencionalmente a gente define, né, como a arte de interpretação de textos. Né? Okay. Mas a hermenêutica vai muito além de interpretação de textos. Então, usando essa forma simplista, a arte de interpretação de texto com esse viés pentecostal. Com esse viés pentecostal. Okay. Por que com o viés pentecostal? Porque os pentecostais têm pressupostos que levam a ler o texto de maneira diferente. Porque o texto é o mesmo para o tradicional e para o pentecostal. Sim. Por que eles chegam a conclusões diferentes? Porque tem pressupostos. Qual é o pressuposto do tradicional ao ler Atos? Não, aqui é um registro histórico do início da igreja. Aqui está retratando eventos que inauguram a história da salvação. Ou seja, não é algo que pode ser repetido. Okay. Né? Algo que ficou na história. Isso é um pressuposto. O texto não está dizendo isso. Tá? O tradicional chega no texto com esse pressuposto. Okay. Por isso que ele vai ler Atos e... Ok, bacana. Falaram em línguas, expulsaram demônios. Eu vou viver minha vida sem isso. E está tudo bem. O pentecostal vai com outro pressuposto. Esse texto aqui está retratando uma experiência que a igreja primitiva teve, que é para ser repetida hoje. Entendi. Tá? Então, ele ler, uma expressão que o Menzies, que é um teólogo pentecostal, gosta de usar. A história do texto é a minha história. Então, assim, é algo que eu posso reviver hoje. Então, isso é um pressuposto. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, talvez não na interpretação, mas principalmente na aplicação. Né? Na aplicação, isso mesmo. Porque ambos vão ler ali como um milagre que ocorreu na história da igreja, só que um vai dizer, não, isso é a história da salvação, isso aí é um registro para a gente ver o progresso da revelação de Deus, como a igreja foi inaugurada e tal. E o pentecostal, não, isso aí é para ser repetido hoje. Estava lendo uma vez um livro de missiologia do começo do século XX, eu sempre esqueço o nome do autor, mas era um autor episcopal, e ele estava debatendo ali no livro sobre a missiologia do apóstolo Paulo. Aí ele diz, olha, um problema da missiologia do apóstolo Paulo, da forma como Paulo fazia missões, é porque a forma que Paulo fazia missões envolvia milagres. E aí ele queria dizer com isso que era meio que incompatível com a missiologia moderna. Entendi. Né? Como que eu posso seguir à risca Paulo, esse modelo, se não ocorre mais isso? Né? O pentecostal jamais vai fazer esse tipo de indagação, sabe? Sim. Porque Paulo teve milagres no ministério dele, então no meu também vai ter. Sim. Sabe? E isso é hermenêutica. Tá? Isso é uma forma de leitura. Isso é um pressuposto que alimenta. É por isso que a teologia acaba sendo diferente, mesmo com o mesmo texto. Né? Entendi. E isso tem tudo a ver com a experiência. Por isso que a gente... também eu preciso sempre colocar os poréns, né? Ok. Eu não estou afirmando aqui que a experiência está acima da Bíblia ou que a experiência ela seja mais importante do que o texto. Não. A experiência sempre está submetida ao texto, é claro. Exato. Né? Isso é um princípio protestante que os pentecostais, desde o início, afirmam. A diferença é que, de fato, a gente vai valorizar muito a experiência. Por quê? Porque a experiência ela qualifica a leitura. Tá? Que sentido? Vou dar um exemplo pessoal. Certa vez eu tive uma experiência com o Espírito muito marcante na minha vida, que eu tive a sensação que eu não estava na Terra, sabe? Foi tão forte assim, eu estava na Terra, eu estava na igreja, estava ali de joelhos na igreja, mas foi algo tão forte, mas tão forte,
que a minha sensação de espaço, ela se perdeu. Sabe? Quando eu chego para ler 2 Coríntios capítulo 12, que o apóstolo Paulo fala, havia um homem que teve uma experiência ali com o Espírito, que se estava no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Quando eu leio esse texto hoje, eu posso dizer, entendo o que você passou. Entende? Então, a experiência, ela me ajuda a entender o texto de maneira mais qualificada, digamos assim, porque aquela experiência me vivificou a forma como eu leio o texto. Uma coisa era o Gutierrez lendo antes esse texto. Pô, interessante e tal, né? Mas como que é isso? Outra coisa é alguém que passou por isso. Entendi. Então, seria como o brasileiro assistindo um filme brasileiro? Sim, justamente, né? Um americano assistindo um filme americano. Você deu um ótimo exemplo, porque eu fui para os Estados Unidos a primeira vez e eu tinha, 21 anos. Então eu tinha assistido muito filme americano antes, né? Uhum. Aí quando eu fui, estava lá pisando naquela terra e vendo, eu passei a ver o filme de outra forma. Exato. Justamente pela experiência que eu tive de ter visitado os Estados Unidos. Entendi. Então é nesse sentido sim, tá? E tem até, por exemplo, você pega a igreja pentecostal na China. Quem fala isso, volta a citar aqui o Robert Menzies, ele foi missionário na China, ele fala isso. Na China, quando ele fala, eu levo pentecostais americanos num culto chinês, eles ficam um tanto incrédulos, não acreditam nos testemunhos dos chineses, porque é só testemunho de grandes milagres, maravilhas, grandes operações. Aí o Menzies chama a atenção. É porque o chinês do interior, pobre, perseguido pelo Estado, ele está vivendo uma experiência muito mais próxima da igreja primitiva do que um ocidental. Uhum. Então, assim, ele vê lá Pedro sendo perseguido, Paulo, e ao mesmo tempo que a perseguição está ocorrendo, milagres extraordinários estão ocorrendo. Assim, essa história é a minha história. Uau. Né? Isso é diferente, muito diferente de um ocidental porque mesmo os pentecostais ocidentais, isso já vem ocorrendo no Brasil também, eles não são assim mais tão pentecostais como esses irmãos no norte da África e na Ásia são hoje. São pentecostais, né? Mais Nutella. Mais Nutella, E isso é um processo natural da história, né? Sim. As coisas... vai ser sempre assim, infelizmente. Depois vai vir um outro avivamento e tal, e a gente volta a ser como é.